Que a paz de Cristo esteja com todos. Infelizmente, nós chegamos no nosso último vídeo. Digo infelizmente porque estudar a palavra de Deus é maravilhosa, né? É algo tremendo. E eu posso dizer que essa série de vídeos que eu gravei mudou muita coisa na minha vida. Mudou muita coisa na minha vida espiritual. A gente passa a ter uma perspectiva, a olhar melhor para as coisas de Deus, para o mundo futuro, para a nossa vida. E eu posso dizer que esses vídeos mudaram muito a minha vida. E eu tenho uma surpresa para vocês no final desse vídeo. Tá? Assista até o final, que tem uma surpresa agradável para vocês. E no último vídeo que nós falamos aqui, era sobre o capítulo 21 de Apocalipse, né? E lá nós podemos ver as características da Nova Jerusalém, as características do céu. Ali nós vimos o formato da cidade, que é um quadrado. Vimos ali o tamanho da cidade, 12.000 estádios, né? Explicamos no vídeo. Vimos ali também o muro, né? Aquele muro de jaspe, né? Também com o seu tamanho. Falamos também sobre os fundamentos da cidade. Agora no capítulo 22, o que me chama a atenção no capítulo 22 é exatamente os pontos de referência dessa cidade. Pontos de referência, Milton? Sim. É uma cidade que tem vários pontos de referência. E ela já começa no versículo 1. No versículo 1, você já vê aí um ponto de referência importantíssimo. Olha, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro nós temos vários pontos turísticos, como por exemplo o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. De diversos lugares aqui do Rio de Janeiro você consegue ver de longe esses pontos turísticos. Agora, lá em São Paulo, por exemplo, mais ou menos 400 quilômetros daqui do Rio, ninguém consegue ver, porque por causa da distância. Então você não consegue enxergar lá de São Paulo o Pão de Açúcar ou o Cristo Redentor. Da Nova Jerusalém, lá no céu, tem um ponto de referência que, por maior que seja a cidade, de qualquer lugar que você estiver, você verá esse ponto de referência. Está exatamente no primeiro versículo do capítulo 22, que é o trono de Deus. O trono de Deus. Eu fico imaginando a visão, o que é, como é esse trono. A Bíblia, ela vai nos dizer que somente três homens, pelo menos que eu me lembre, tiveram a permissão de ver, de ter uma visão desse incrível trono. Somente 3 homens: Isaías, Daniel e João. Somente esses 3 homens tiveram a permissão de ver. O apóstolo Paulo, ele diz que ele foi ao céu e viu coisas inefáveis, né? Mas ele não menciona o trono de Deus. E inclusive, só no Novo Testamento, o trono de Deus, ele aparece em versículos mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes só no Novo Testamento. Então, o primeiro versículo, você vê aí esse trono, esse ponto de referência. Tem outro ponto de referência aqui, mas eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu quero que você olhe aí no versículo 2, também tem um ponto de referência muito interessante, que fala sobre a praça da cidade. Gente, para que serve praça? Praça é um lugar onde você senta, onde você conversa, onde você leva seus filhos, onde você leva a sua família, onde você relaxa. E lá no céu está dizendo aí que tem uma praça. Isso já chega logo na minha mente a seguinte questão:
vai haver companheirismo no céu, vai haver muita coisa do céu, vai haver comunhão com os irmãos do céu. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre essa questão, se nós vamos se reconhecer no céu. Depois você assista o vídeo, eu vou deixar na descrição para que depois você assista também esse vídeo. Então há uma praça, eu fico imaginando como que deve ser essa praça. Deve ser algo realmente lindo, algo realmente incrível, feita pelo próprio Deus. Mas o versículo 1, voltando aqui no versículo 1, nós vemos que do trono de Deus sai um rio. E é o chamado rio da vida. Olha aí no versículo 22, 1 e 2, o rio da vida, cristalino, gente, que coisa, ele vem exatamente do trono de Deus. Eu tenho quase que certeza, não vou aqui afirmar, mas quando o salmista ele teve aquela inspiração no versículo 4 do Salmo 46, provavelmente o Espírito Santo deve ter inspirado ele a proferir aquelas palavras por causa desse rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu tenho quase que certeza que ele fala acerca desse rio. E interessante também que no livro de Ezequiel, eu vou deixar o versículo aqui para vocês verem, que no livro de Ezequiel ele também tem uma visão acerca desse rio e acerca de uma árvore. Então veja bem, o primeiro ponto de referência é o trono, o segundo ponto de referência o rio. A Bíblia não diz o tamanho do rio, mas provavelmente é algo imenso, é algo muito grande. Não temos como imaginar, porque é algo feito pelo próprio Deus, né? Não temos como imaginar. E o outro ponto de referência da cidade é exatamente a árvore da vida. Observe aí no versículo como está posicionada a árvore da vida em relação ao rio. Não é uma árvore beirando um rio, né? Não é uma árvore beirando um rio, não. Observe aí no versículo que diz que é como se a árvore da vida ela atravessasse o rio, entendeu? De uma banda a outra banda, é como se ela atravessasse o rio. É como se fosse uma espécie de árvore de dois caules, que ele fica numa ponta, um caule, e a outra ponta, na outra margem, um outro caule. Talvez você não consiga assim, imaginar como que deve ser. Eu peguei uma imagem na internet, só para que você tenha mais ou menos uma noção de como essa árvore está posicionada, tá? Não que isso que eu vou mostrar para você seja a árvore da vida, mas de acordo como João descreve, ela parece que está mais ou menos assim, ó. Observe essa imagem que você vai ver agora aí. Seria mais ou menos assim, uma árvore com dois caules, uma ponta até a outra. Então você veja, né? Imagine, aí é somente uma árvorezinha bem fininha. Lá no texto, a árvore, com toda certeza, é algo imenso, algo que vai cobrir o rio da água da vida. Então é algo realmente tremendo, algo realmente maravilhoso. E aqui no versículo 3, ali que você está dizendo que nunca mais haverá maldição, pecado, nada disso haverá, porque o próprio Deus vai estar ali juntamente conosco, e a presença de Deus, ela acaba com todo o mal, e ali nós vamos ter essa garantia da presença de Deus. Agora,
preste atenção no versículo 4. Aqui está dizendo que a nossa maior esperança é ir para o céu. Sim, é ir para o céu. É andar por aquelas ruas de ouro. Sim, é andar por aquelas ruas de ouro. Mas eu creio que a maior bênção que nós iremos receber ali será olhar, ver a face de Deus. Nenhum homem que pisou nessa terra, nem mesmo Moisés, teve autorização, condições de olhar para a face de Deus, olhar para a glória de Deus. Inclusive, eu quero aqui dar um alerta para alguns louvores, alguns hinos que nós costumamos cantar nas nossas igrejas, dizendo que quer ver a face de Deus, dizendo que quer ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus está associado à morte. Nenhum homem, nenhum ser humano, ele tem condições de ver, de olhar para a face de Deus. Às vezes a gente escuta louvores, né? Mostra a sua glória, eu quero ver a sua glória. Olha o que esse versículo aqui diz e você vai entender o que eu estou falando. Mas naquele dia, não, lá na glória, todos nós veremos a sua face. E outra coisa que está dizendo aqui, ó, e na sua testa estará o seu nome. Observe, o nosso nome na nossa testa. Olha que contraste que nós vemos aqui com a besta. Lembra da besta que tinha uma marca? Uma marca. Aqui não, aqui nós teremos um nome, né? E o versículo 5, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Nós sabemos que a terra, ela gira em torno do sol, né? Então, como não haverá mais sol, ou seja, não terá mais noite, não haverá mais noite. Não precisará mais de sol, porque somente a glória, imagine somente a glória de Deus iluminará toda aquela cidade. Gente, é algo divino, né? Algo maravilhoso. E agora nós vemos aqui o versículo 6 e o versículo 7. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Observem que Deus aqui transmite para seu povo tudo que está para acontecer. E ainda diz, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E aqui uma dica que eu dou aqui para os pregadores e ensinadores da palavra de Deus. Bem-aventurado. O livro de Apocalipse, ele contém 7 bem-aventuranças. Aqui estamos na 6ª. Faz uma pesquisa aí, traz para a sua igreja, traz um estudo sobre as bem-aventuranças do Apocalipse. Algo realmente tremendo, maravilhoso. Já no versículo 8 e 9, mais uma vez o que aconteceu lá no capítulo 19, versículo 10, João, diante de tudo aquilo ali, ele mais uma vez ele vai querer adorar o anjo, né? Ele se inclina diante do anjo e mais uma vez ele é repreendido que anjo não deve ser adorado. A adoração, ela tem que ser direcionada somente para Deus. Agora veja o versículo 10, diz para que não seles estas palavras. Olha que coisa tremenda, interessante. Em Daniel capítulo 12, versículo 4 e 9, é dada uma ordem para Daniel, para que ele cele aquelas palavras até o tempo do fim.
Olha bem os versículos aqui. Cele até o tempo do fim. E agora aqui na visão de João, olha o que o Senhor, o João é recomendado. Não celes a palavra da profecia nesse livro, porque próximo está o tempo. Lá dizia, né, ainda não era o fim dos tempos. Aqui está dizendo, próximo está o tempo. Então, quer dizer, já vai se cumprir, já está próximo de se cumprir. Agora, presta atenção no que diz o versículo 11. Justo e injusto, sujo e santo. Quem é injusto, faça injustiça. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Isso aqui está mostrando que próximo ao fim, crentes e descrentes viverão fiéis à sua natureza. Qual é a sua natureza? Justa e santa ou injusta e suja? Iremos ser fiéis à nossa natureza no tempo do fim. E isso a gente já começa a perceber agora, né? Já está chegando a hora da separação do joio e do trigo. E esse texto, ele mostra isso bem claro mesmo. E agora o versículo 12 e o versículo 13. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha aqui, ó, prêmio, galardão, coroas. Isso aqui é um incentivo a você viver uma vida de total obediência aqui nessa terra, porque não será em vão. Tem algo grande, tem premiação, tem galardão. A Bíblia fala que nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber tudo aquilo que fizemos pelo meio do nosso corpo. Então existe uma premiação reservada para aqueles que viverem uma vida de obediência. O versículo 14, né? Versículo 14 é a última bem-aventurança do Apocalipse. Bem-aventurado os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram a Cristo, teve suas iniquidades perdoadas, aqueles que procuram viver uma vida santa, separada do pecado. Essas pessoas são bem-aventuradas. E está dizendo aqui, ó, que tais pessoas que vivem dessa forma terão direito à árvore da vida e entrarão da cidade pelas portas. Lembra que nós falamos aqui que portas são essas? Porta feita de pérola, coisa linda e maravilhosa. E agora preste atenção agora. E mais uma vez, vem uma listagem daqueles que não entrarão na cidade. E quando diz aqui que ficarão de fora os cães, algumas pessoas costumam confundir, né? Eles leem esse texto, ficarão de fora os cães, e as pessoas já pensam logo no animal, no cachorro. Mas o cães aqui não quer dizer cachorro, não quer dizer o cão. Ele está te falando sobre falsos mestres, falsos ensinadores. Confere aí no versículo que eu vou deixar aqui embaixo, Filipenses capítulo 3, versículo 2, se não me falha a memória. Cães aqui se refere a falsos mestres, falsos ensinadores. E o que mais nós temos visto hoje, pessoas que não pregam a palavra como ela tem que ser pregada, em vez de pregar salvação, santificação, pregam somente prosperidade, carro, dinheiro, e a salvação mesmo é deixada de fora. E aqui no versículo 16, né? Olha, eu, Jesus, aqui ó, o autor de tudo isso aqui, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas aonde? Aonde? Para quem? Para a igreja. Para as igrejas, nas igrejas. Quem diz que não precisa ir para a igreja, que não precisa fazer parte de uma igreja, a igreja é de Cristo. E essa mensagem é direcionada para a igreja. No versículo 17, contradizendo a muitas pregações que nós vemos hoje, é de graça. Você não precisa pagar
você não precisa dar dinheiro, dar sua casa, dar sua renda, nada. Jesus está deixando bem claro aqui, quem quiser, tome de graça a água da vida, porque a salvação, ela não é por mérito, a salvação, ela é pura e unicamente pela graça de Deus. O versículo 18 e 19 nos traz aqui uma advertência, né? Que o Apocalipse, ele foi revelado para ser ouvido e obedecido, não adulterado. E tem aqui severas ameaças, severas punições para aqueles que adulteram, para aqueles que torcem essa palavra. O versículo 18 e 19 fala sobre isso. E o versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você observou que ele diz certamente cedo venho, e outros textos, né, breve, e alguém até pergunta, alguém até fala, né, Jesus está voltando, mas espera aí que eu só vou dar uma palavrinha sobre isso aqui, porque o versículo 21, ele fala sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós, amém. Olha que coisa maravilhosa, o Apocalipse, ele começa, né, com bênção, com graça, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, e termina também com a graça. Uma outra curiosidade tremenda que a gente vê aqui, o Antigo Testamento, o último versículo do Antigo Testamento, ele termina com maldição. O último versículo do Novo Testamento termina com bênção. E como eu falei no versículo 20, né? Certamente cedo venho. Tem muita gente que fala, Jesus não vai voltar agora. Eu recentemente escutei alguém falar que Jesus não vem para essa geração. Outros costumam até dizer assim, desde o tempo da minha avó, da minha bisavó, falam que Jesus vai voltar. Outros falam, sempre houve guerra, sempre houve terremotos. Sempre as pessoas costumam usar palavras para desacreditar a Bíblia. Mas tem uma profecia, que essa eu creio que é uma das palavras mais fortes que Jesus deixou. Que ele diz assim, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Mas, irmão Hamilton, será que o evangelho já foi pregado em toda parte? Você vai ver um vídeo que eu falei para vocês que ia fazer uma surpresa no final. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês meditarem sobre a propagação do evangelho no mundo. Até onde o evangelho já chegou. Eu achei esse vídeo lindo, tremendo e maravilhoso. Eu quero que você veja esse vídeo. Mas antes de terminar, quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui até o final desse estudo. Estou triste porque acabou, mas não vai parar por aqui. Nós vamos vir com outros estudos daqui para frente. Eu senti esse desejo no meu coração, com certeza o Espírito Santo nos impulsionou para continuar trazendo a mensagem da palavra de Deus aqui. A gente vai ver outros temas. Se você tiver uma sugestão, deixa aí nos comentários, mas nós vamos orar ao Senhor, pedir a direção para trazer outros temas. Sobre o livro de Apocalipse, terminou aqui. Vou gravar ainda um outro vídeo em que tem muitas perguntas que as pessoas me fizeram, mas não tem como responder nos vídeos. Então eu vou gravar um vídeo. Algumas perguntas eu sei que irei responder, outras eu tenho certeza que eu não responderei, mas isso aí vai ser logo em seguida. Então eu deixo com vocês aqui agora esse vídeo sobre a propagação do Evangelho no mundo. Que Deus nos abençoe. Acompanhe conosco aí e veja como que o Evangelho está sendo pregado no mundo.